Então vamos para a palavra do Senhor, livro de João, o Evangelho de João, tá? Abre a sua Bíblia aí, Evangelho de João, vou dar só um tempinho para que você abra a sua Bíblia para nós fazermos a leitura e eu vou estar comentando brevemente, e através dessa palavra eu creio que Deus, Ele vai falar conosco, amém? Livro de João, só dando um tempinho. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Amém, igreja. Livro de João, lá no capítulo 5, a partir do versículo 2, João 5, 2, diz assim: Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Quantos? 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Acreditava-se, um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Os irmãos podeis assentar aqui e na sua casa pode ficar à vontade, mas fiquem atentos à palavra de Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus, igreja. Igreja, estamos aqui agora em um local na palavra do Senhor, em um dos locais que acontecia milagres. Estamos na cidade santa de Jerusalém, e estando na cidade de Jerusalém, para um leitor da palavra de Deus, alguém que gosta de estudar a palavra de Deus, alguém que aprendeu com a palavra de Deus, estando em Jerusalém é como uma criança estando num parque. Porque Jerusalém, ela traz a história todinha ali. É impossível olharmos para Jerusalém e não pensarmos em Davi. É impossível olharmos para Jerusalém e não lembrarmos do nosso Deus que considerava a cidade de Deus. Queridos irmãos, estamos em Jerusalém, mas não estamos em uma data qualquer. Nós estamos em uma das festas dos judeus. E isso quer dizer que Jerusalém estava toda lotada. Onde vinham os irmãos, vinham de Israel, os irmãos vinham do Reino do Norte, os irmãos vinham de todos os locais onde as pessoas já tinham ouvido sobre o nosso Deus. E nós entendemos que cada vez que havia festa, o povo ia, e ali o povo ouvia a palavra de Deus, porque haviam nessa época fariseus, escribas e saduceus que eram pessoas encarregados de instruir outros da palavra de Deus. Muitas das vezes numa festa dessa, era o único ponto, era o único tempo que a pessoa tinha de ver uma convenção.
E quando nós falamos de convenção, por exemplo, a igreja fulana de tal vai ter a convenção, vai ter a convenção em tal dia. E nós entendemos que naquele dia, aquela igreja vai trazer alguém instruído para pregar a palavra. E mesmo ainda outros que são sábios dentro da palavra, que são estudiosos, ou até mesmo que são teólogos ou bacharéis, estão ali aptos a aprenderem o que será ministrado. As festas de Jerusalém, as festas que aconteciam dos judeus, eram festas que sempre as pessoas saíam renovadas. Tinha pessoas que moravam tão longe que elas demoravam muito tempo para chegar ali. Elas já agendavam entre a sua família, já agendavam consigo própria. No próximo ano, no mês de abril, vou estar na festa tal. E assim ia acontecendo ano após ano. E é por isso que nós entendemos dentro da palavra do Senhor que depois da festa da Páscoa, depois da festa, nos dias de Pentecoste, nos dias de Pentecoste, houve um derramamento espiritual para aqueles que que estavam reunidos. Querida igreja, o que eu quero que você entenda é que está tendo uma festa em Jerusalém, uma das festas dos judeus. E todo o povo está ali. E ali eles vão ouvir os escribas, ali eles vão ouvir os saduceus, ali eles vão ouvir os fariseus, que estão sendo seletivos, estão preparando, cada um no seu tempo, cada um no seu lugar, tudo bem organizado, para falar justamente das coisas de Deus. Pessoas que, muitas das vezes, curiosas, pessoas que estavam extremamente curiosas, elas iam ali para aprender mais de Deus. Estamos na festa dos judeus. E nessa festa dos judeus, Jesus está também em Jerusalém. E Jesus estando em Jerusalém, ali vai acontecer alguma coisa. Uma das coisas que eu vejo, igreja, é que Jesus parece que gostava de uma festa. Porque quando nós olhamos o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, Jesus estava onde? Estava em uma festa. A Bíblia fala que ele era amigo de Lázaro e de suas irmãs. E Lázaro era extremamente rico, e Jesus era profeta e conhecido. Então eu acredito que se ele era amigo, embora não tenhamos muito eixo bíblico para falarmos sobre isso, mas se ele era amigo, eu acredito que sempre que podia, ele ia até a casa de Lázaro. E quando chegava na casa de Lázaro, havia festa. Onde Jesus chegava, sempre havia festa. Então eu vejo que Jesus, ele gostava de festa. E agora ele está aqui na festa dos judeus. Ele está na festa dos judeus. E tem muita gente que fala, eu sou servo do Senhor, fica com aquela cara fechada. Tem muita gente que fala, eu sou servo do Senhor, vem com aquelas pregações duras, vem daquele jeito, mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Amém, igreja? Glórias ao Senhor nosso Deus. Querida igreja do Senhor, agora que nós já falamos o que estava vendo naquela época, nós vamos falar também sobre um local, um tanque. E esse tanque era conhecido em toda Jerusalém. Diziam que esse tanque acontecia um milagre. E é lógico que quando nós falamos de Jerusalém, quando acreditava-se que descia um anjo, que esse anjo, ele descia ali em Jerusalém em determinada época, é impossível duvidar. Qualquer pessoa que já ouviu falar do Deus de Israel,
Se você contar um milagre que acontecia em Jerusalém, é impossível desacreditar. Vamos supor que se eu estivesse entrando hoje em Jerusalém e alguém me dissesse assim, ó, tem um local ali que você fica às 4 horas da tarde e você vai ver anjo. Eu vou estar lá às 4 horas da tarde. E alguém vai dizer, se tem um local ali em Jerusalém, que se você ficar às 3 horas da manhã, você vai ver muito da essência de Deus, do poder de Deus. Às 3 horas da manhã eu vou estar lá, porque nós não estamos falando de qualquer lugar, mas estamos falando da cidade santa. Nós estamos falando de um local separado pelo Senhor. Agora, igreja, em Jerusalém tinha esse tanque e acreditava-se que um anjo descia e esse anjo mexia a água, e quando ele mexia a água, a primeira pessoa que entrasse ali, ela seria curada de qualquer enfermidade. Talvez alguém com coração duro diga assim, pastor, não. Mas não se pode acreditar em qualquer coisa. Não pode acreditar porque você não leu a história de Naamã. Não pode acreditar porque você não leu a história de Naamã. Porque você não acredita na palavra de Deus. A Bíblia fala que Naamã, ele mergulhou 7 vezes e ele ficou limpo, ele ficou curado da lepra. Você não entende que Deus usa a figura da água, o nome da água, para falar sobre purificação. As pessoas que estavam doentes naquela época, que eram os paralíticos, coxos, cegos, mudos, surdos, eles não podiam entrar nos templos, eles eram proibidos pela lei da época de entrar nos templos. Então essas pessoas, elas não tinham grande acesso ao poder de Deus. Por quê? Porque como muita gente hoje acredita, vai para a igreja porque o milagre vai acontecer lá. Você tem de ir para o monte porque o milagre vai acontecer lá. E as pessoas daquela época também acreditavam, eles acreditavam que ia acontecer um milagre lá no templo, mas os necessitados, que eram os cegos, coxos, paralíticos, mudos e surdos, eles não podiam entrar. Se tinha uma deformação no seu corpo, se tinha alguma coisa errada no seu corpo, eles não podiam entrar. Eles não podiam entrar ali. Por quê? Porque a lei proibia. Mas como hoje muita gente acredita, o milagre só vai acontecer na igreja. Não, Deus não precisa do templo para que aconteça milagre. Deus não precisa do homem para que aconteça o milagre. E você me pergunta, pastor, e o que é que Deus precisa para que aconteça o milagre? Para que aconteça o milagre, Deus só precisa que alguém precise. Primeira coisa, tem de ter necessitado de milagre. Tem de ter necessitado de milagre. Não haveria cura se não tivesse doente. Não haveria cura se não tivesse doente. Então a primeira coisa, tem de haver necessitado do milagre. E é por isso que eu oro, é por isso que eu falo com Deus. Eu sou necessitado, Senhor. Eu sou necessitado do milagre. Eu preciso do milagre. Se tem mais alguém necessitado do milagre, em nome de Jesus, levanta a sua mão e diga para Deus: aqui tem alguém precisando do milagre. A primeira coisa para que aconteça o milagre, tem de ter alguém necessitando. Aleluia. Primeira coisa, tem de ter alguém necessitando. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: e não lanceis pérolas aos porcos. E não lanceis pérolas aos porcos. Então tem de ter alguém necessitado. A palavra de Deus, ela vai falar mais, igreja. Ela vai falar que é pedindo que se recebe, é pedindo que se recebe, é batendo que abrir-se-vos-á. Eu entendo aqui que se você não pede, se você não bate, automaticamente você está deixando o seu milagre guardado mais tempo. Aleluia. É necessário
que venhamos a pedir ao Senhor. É necessário que venhamos a nos expor ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que havia então esse tanque. E esse tanque o pessoal acreditava. E havia uma grande multidão. E eu acho interessante, igreja, porque todas as vezes que a Bíblia falou sobre multidões, ela falava de no mínimo 3.000 pessoas. Então, naquele local, naqueles pavilhões, havia mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas que estavam tumultuando, que estavam apertando. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos falar que esse tanque está lá. Todo mundo quer chegar no tanque, todo mundo quer ver o tanque, aqueles que estão mais próximos, e olha que tem empurrão. Quando a gente fala sobre empurrão, eu vou lembrar sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que ela chega até Jesus, ela vai passando por uma multidão para chegar até Jesus. Sabe o que acontece, igreja? É porque aquele que necessita do milagre, ele vai atrás do milagre, aquele que necessita do milagre, ele vai atrás do milagre. É por isso que pessoas viajam para ouvir revelações. É por isso que pessoas ligam para outra para receber uma oração. É porque onde tiver milagre, as pessoas vão atrás do milagre. Aleluia. Mas eu estou aprendendo nesse texto que não precisa você ir atrás do milagre. Às vezes o milagre vai atrás de você. Se você tiver segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, o milagre vai até você. Aleluia. As bênçãos é que vêm atrás de nós. Se nós somos abençoados, mais bênção vamos atrair. E as bênçãos do Senhor, elas vêm atrás de nós. Aleluia. É por isso que a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, se você é um desse, as coisas têm de cooperar bem. Ah, pastor, mas está tendo amarração ali na frente, está tendo tribulação ali na frente, está tendo alguma coisa acontecendo ali na frente, e você vai chegando, as coisas vai desenrolando, as coisas vai desenrolando. Se você crê nisso, glorifica a Deus agora, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Ai, meu Senhor. Aquele homem que a Bíblia vai nos contar a história agora. Esse homem tem 38 anos que ele está precisando de um milagre. Tem 38 anos que ele está correndo atrás de um milagre. E quando nós falamos sobre 38 anos, se fosse agora alguém chegasse, de repente eu tendo os meus 15 anos, meus 14 anos, e alguém falasse assim, o seu milagre vai demorar 30 anos, meu misericórdia, eu não vou querer mais esse milagre, eu vou buscar outro. Se fosse você, mas igreja, é muito difícil para a gente esperar uma coisa que a gente sabe que vai durar. Mas aquele homem não, aquele homem já tinha durado, aquele homem já havia passado 38 anos da vida dele. Aquele homem, ele tinha uma grande angústia para contar para qualquer pessoa. Se aquele homem conversasse com você, você saía dali chorando. Se aquele homem contasse as amarguras que ele passou, se aquele homem contasse o envergonhamento público que ele passou durante esses 38 anos, você ia chorar. Eu sei que tem muitos que estão pensando na sua própria vida agora. Eu sei que tem pessoas que estão pensando na sua própria vida agora. Tem pessoas que a sua mente está te levando lá quando começou tudo isso. Eu sei que tem pessoas que estão voltando no passado agora, que hoje estão vivendo uma vida de necessidade do milagre.
E essa pessoa está contando, pastor, já tem 5 anos. E essa pessoa está contando, pastor, já tem 10 anos. Eu sei que tem gente aqui que está voltando ao passado. Está vendo quando tudo começou. Aquele homem tinha 38 anos que ele estava sofrendo. Só que ele aprendeu. Ele aprendeu a viver daquela forma. A Bíblia não vai me falar quanto tempo tem que ele está à beira desse tanque. A Bíblia não vai me contar quanto tempo tem que ele está tentando chegar nesse tanque. Aquele homem, ele vivia uma vida tão miserável, tão repulsa, que ele não tinha amigos. Nós vamos ver numa outra história, que os amigos de um paralítico, 3 amigos, levam ele, vai até a casa, sobe no telhado, abre o telhado e desce ele bem na frente de Jesus. Aquele homem tinha 3 amigos, mas esse homem aqui, ele não tinha amigos. Quando Jesus ele chega nesse homem e pergunta para ele se ele quer ser curado, a primeira coisa que ele vai falar para Jesus: eu não tenho ninguém que me coloque na água quando ela se mexe. E muitos de nós fazendo dramas. Numa tribulação de 6 meses, não, ninguém apareceu. Numa tribulação de 1 ano, ninguém apareceu. Não apareceu ninguém para me ajudar. Não apareceu ninguém para me ajudar. Eu vejo que tem gente que está vivendo essa situação. Tem gente que está vivendo igual aquele homem. Ele não tinha amigos, ele não tinha parentes, ele não tinha família. E é por isso que nós vamos ver no versículo 5 que a Bíblia fala assim: estava ali um homem inválido. Estava ali um homem inválido. O inválido pode ser levado a vários pontos. 38 anos. Eu não sei há quanto tempo agora ele consegue pegar os pavilhões que eram muito grandes e através desses pavilhões ele vai se arrastando hora após hora. Hora após hora. Sabe o que eu quero dizer para você? Vai em direção ao seu milagre. Vai em direção ao seu milagre. Pastor, mas vai ser difícil. Pastor, tem barreira, tem muita gente na frente. Não importa. Não importa se tem muita gente na frente. Não importa se vai ser difícil. Faça valer a pena. Aleluia. Um detalhe muito importante que eu vejo aqui também nesse texto, igreja. Eu não vejo esse homem orando. Não. A Bíblia poderia me falar que tinha um homem orando. Se a gente for ver em vários lugares, na conversão de Saulo de Tarso, a Bíblia fala que ele estava orando. A Bíblia fala sobre os discípulos orando. O livro de Atos dos Apóstolos está cheio de gente orando. Mas a Bíblia não vai falar que esse homem estava orando. Primeiro detalhe. Eu não percebo no escrito bíblico que ele estava orando. Não. Ele não estava orando. Depois eu não consigo entender como Jesus, ele vai passar por toda essa multidão. Eu não consigo perceber como Jesus vai passar por toda essa multidão e ninguém mais vai ser curado. Não haverá mais curas.
A Bíblia está me dizendo que tinha coxo, que tinha paralítico, que tinha mudo, que tinha surdos. Mas a palavra do Senhor vai me falar que só um paralítico que vai ser curado nessa história. Aí eu volto na palavra do Senhor, vou lá examinar de novo, eu vou examinar novamente a mulher com fluxo de sangue. E a palavra do Senhor vai falar que ela só tocou nele. Só tocou nele. Então são duas lições que eu tiro daqui. A primeira lição que eu tiro daqui é que Deus está vendo o nosso esforço. 38 anos aquele homem sofrendo. 38 anos que aquele homem não podia andar. 38 anos que aquele homem possivelmente só mexia da cintura para cima. Todavia, ele vai se esforçando para chegar no local do milagre. Eu lembro quando o Senhor falou para Josué: Josué, ser forte e valente, eu serei contigo. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que não é somente esperar, mas é fazer por onde. Deus, Ele vai ver que você está buscando. Deus, Ele vai ver que você está orando. Deus, Ele vai ver que você está jejuando. Deus, Ele vai ver que você está correndo atrás. E é a partir daí que Deus começa a trabalhar. Ele tem de ver que você realmente quer receber o milagre. Esse homem não estava correndo atrás de um milagre momentâneo. Esse homem não estava querendo um milagre momentâneo, mas o que ele queria era um milagre para que a vida dele fosse mudada. É um dos poucos milagres que pedimos para Deus, que não acaba, que nós não gastamos. Seria um milagre de vida. Ai, pastor. Ai, pastor. Fulano orou por mim, ciclano orou por mim. Eles oraram por mim. E eu estou só esperando para receber. Não, o Senhor quer ver a sua ação. O Senhor, Ele quer ver a sua ação. Quem não estuda não se forma. Quem não estuda não se forma, igreja, não tem essa. Vai ter de estudar, vai ter de ir atrás para você se formar. Depois de você estudar bastante, se tornar um bom profissional reconhecido naquela área. E não existe caminhos que são atalhos, não existe isso, existe um caminho reto. A palavra do Senhor vai me dizer que a fé sem ação, ela é morta. Aquele homem, ele fora visto pelas suas ações. E ele estava acreditando realmente no milagre. Jesus, ele vai passar por várias outras pessoas necessitadas. Tinha uma grande multidão, e quando nós falamos de uma grande multidão dentro daquele lugar, eu não estou falando que tinha um cantinho isolado, onde Jesus podia ter um local ali de 4, 5 metros, para ficar só ele e o homem, não. E por que, pastor, as outras pessoas não receberam o milagre? Não receberam o milagre porque não tinham foco. Eles não receberam o milagre porque o foco deles estava de outra forma. Tem gente procurando receber o milagre de várias outras formas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que sem Cristo nada pode ser feito. Nada foi feito. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Aquele homem, ele aparentemente não conhecia Jesus ainda.
Possivelmente ele está naquela situação, ali dentro, naqueles corredores, naqueles pavilhões. Possivelmente ele está há muito tempo. Porque ele não conhecia Jesus. Ele não ouviu falar de Jesus, porque todas as vezes que alguém vai falar, vamos supor, tem um homem aí, um grande profeta, que Deus está curando através dele. É lógico, a primeira coisa que nós queremos saber, como é que é esse homem? Qual é a aparência desse homem? Mas quando Jesus conversa com ele, ele não sabe com quem ele está falando. E tem pessoas desse jeito. Tem pessoas que já não sabem mais o Deus que serve. É por isso que vive numa vida derrotada. É por isso que vive numa vida derrotada. É porque já não sabe mais o Deus que serve. São pessoas que já não conseguem crer que Deus guarda, que Deus protege. Tem pessoas que não entendem que Deus nos coloca debaixo das suas asas para que nós estejamos seguros. Tem pessoas duvidando que Deus, ele quebra o laço do passarinheiro para que não sejamos presos. A sua fé, ela está te limitando perante Deus. Você colocou um limite. Deus só pode fazer isso daqui e aquilo dali. Quando a palavra do Senhor vai dizer que para Deus nada é impossível. Não tem limites, não tem barreiras. Ele faz o impossível acontecer. Tem pessoas pensando assim, olha, esse homem poderia pensar 38 anos sofrendo. 38 anos de derrota, 38 anos de angústia, 38 anos de amargura. E esse homem, olha, a única esperança que ele tinha era entrar naquela água. Mas ele não tinha a rapidez. Quando a água mexia, e alguém pulava. O cego estava lá do lado, e eles estão ali todos parados, esperando a água se mexer. Daí a pouco o ceguinho ouve a água. Ouve a água mexendo. Aí o que ele faz? Ele pula lá dentro. Aquele homem, ele estava no chão. Aquele homem estava deitado no chão, em cima de uma esteira. Enquanto outros que tinham qualquer outro problema, mas que podiam andar, enquanto outros era mais fácil pular, para aquele homem era mais difícil, porque ele ia ter de se arrastar com seus braços. Mas o interessante não é isso, igreja. O interessante é que ele chegou na porta. O interessante é que ele venceu obstáculos e ele chegou até a porta. E quando Jesus olha para ele e começa a conversar com ele, então Jesus vendo deitado, Jesus vê que ele está deitado e olha aquela situação. E vendo Jesus, ele tinha um dom de revelação. João capítulo 2, a palavra vai falar que ninguém precisava falar coisa nenhuma para Jesus. Ele já via tudo, era um dom de revelação maravilhoso. Aí Jesus olha para ele e pergunta assim: queres ser curado? Essa pergunta
parece meio sem sentido para a gente. Primeiro que aquele homem era paralítico, segundo que Jesus ele já sabia que ele tinha 38 anos naquela situação. E terceiro que ele estava no local de milagre. Então essa pergunta, ela parece uma pergunta insensata. Queres ser curado? Tu queres ser curado? Por que, igreja? Porque tem muita gente que está no local de milagre, mas ele não quer ser transformado, ele não quer ser mudado, ele não quer nada disso, ele quer continuar com a vida medíocre dele, ele quer continuar enganando, ele quer continuar sendo ambicioso, ele quer continuar sendo ganancioso, ele quer continuar sendo mentiroso. Tem muita gente que está vivendo isso. E quando Jesus pergunta para aquele homem, queres ser curado? Aquele homem responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Senhor, eu não tenho como ir, Senhor. Eu não tenho como receber essa bênção, Senhor. Eu não sei orar direito, eu não sei pregar, eu não sei, Senhor meu Deus, fazer muitas coisas que meus irmãos sabem. Ei, a palavra do Senhor fala que Deus está buscando as coisas pequenas para envergonhar as grandes, as tolas para envergonhar as sábias. Ei, eu quero dizer que tem lugar para você, tem lugar para você. De repente você não sabe ler, de repente você não tem um monte de coisa, mas a primeira coisa que você tem é a vontade de mudar, a primeira coisa que você tem a vontade de servir, e o Senhor está vendo isso, porque Deus ele não vê como o homem vê, Deus ele vê diferente, onde os outros estão vendo incapacidade, Deus está vendo capacidade. Sabe por que Deus está vendo capacidade em você? É porque é Deus que capacita. Você acha que Deus te escolheu porque você é muito santo? Não, você está enganado. Deus não te escolheu porque você é santo demais, Deus não te escolheu porque você é forte demais, não tem nada disso. Deus te escolheu sabendo que você ia pecar, Deus escolheu você sabendo que você ia errar, porque Ele é conhecedor de todo o tempo. Deus é eterno, mas Ele escolheu você entendendo, sabendo que Ele ia te capacitar, e você ia aceitar essa transformação. Se você é uma dessas pessoas que está aceitando a transformação, glorifica a Deus aí da sua casa, glorifica o Senhor e diga: Senhor, estou aqui para ser capacitado, estou aqui para ser transformado, estou aqui para ter uma vida nova, Senhor. Deus escolhe incapacitados, só que Ele vai capacitar. Aquele homem, 38 anos, estava ali, uma multidão de gente necessitada, mas agora chegou a hora dele, aleluia, chegou a hora do milagre na vida dele acontecer. Jesus olha para aquele homem, e a Bíblia fala, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que sempre que alguém chegava, contava uma história para Jesus, ele ficava comovido com aquela história. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele
Olha para a família de Lázaro chorando. A Bíblia vai falar que ele chora também, mas ele ia fazer um milagre. Por que que ele chorou? É porque ele se comovia com o problema das outras pessoas. Mas naquele dia, o Senhor Jesus, ele foi direcionado para aquele homem. Ele teve compaixão dos outros, mas o milagre era para acontecer na vida daquele homem. Levanta a sua mão direita agora, que eu vou usar aquilo que Deus me deu, que é o dom de ser profeta, e eu vou profetizar na sua vida. Eu vou profetizar agora que os olhos do Senhor estão abertos sobre você, que os olhos do Senhor estão abertos sobre a sua casa, que os olhos do Senhor estão abertos sobre a sua causa, e eu profetizo agora que já está vindo o milagre. Esse milagre não está vindo só para que não seja arrebatado pela potestade do ar, mas esse milagre está sendo trazido pelos anjos do Senhor, e vai chegar até você, e vai chegar até a tua casa. Vai haver transformação no seu ambiente, recebe, glorifica a Deus. Jesus, ele vai olhar para aquele homem, e agora ele vai dar uma ordem para aquele homem. A ordem que Jesus vai dar para aquele homem agora é uma ordem que vai mudar a vida dele. A ordem que Jesus vai dar para aquele homem é uma ordem que vai mudar a história dele. É uma ordem que vai mudar a situação dele. É uma ordem que vai mudar o olhar das pessoas para ele. É uma ordem que vai acabar a humilhação agora. Aleluia. E essa mesma ordem o Senhor está dando para nós nessa noite. Essa mesma ordem o Senhor está dando para nós nessa noite. E ele olha para aquele homem e fala assim: levanta, toma o teu leito, ou toma a tua esteira e anda. Quando Jesus dá aquela ordem, aquele homem, ele vai sentir algo no corpo dele. Primeiramente nos seus ouvidos entrou, passou pelo seu corpo, e agora vai se transformando uma energia dentro do corpo dele, e vai recuperando agora toda aquela paralisia que tinha ali, toda aquela paralisia que não deixava ele ir para lado nenhum, que não deixava ele trabalhar para conquistar, aquela paralisia que não deixava ele correr atrás, agora estava sendo vencida por essa ordem. Em nome de Jesus, novamente eu quero profetizar, eu estou sentindo algo muito forte da parte de Deus agora, e esse muito forte também vai acontecer na sua casa. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Chega de ficar no leito. Chega de ficar esquecido. Chega de ficar sentindo dó de você mesmo. Levanta e anda. Levanta e anda. Chega de paralisia na sua vida. Essa paralisia do dia que chegou, você já não consegue mais conquistar. Do dia que chegou, você já não consegue mais fazer. Chega de paralisia na sua vida. Levanta e anda. Levanta e anda. Em nome de Jesus, dou uma ordem espiritual agora. Levanta e anda para os seus negócios que estão paralisados. Levanta e anda para essa enfermidade que está paralisada no seu corpo. Em nome de Jesus, sai daí, paralisia. Sai daí, paralisia. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Creia nisso. Não conheço Deus como meu Deus,
nenhum justo derrotado. É verdade. Nunca vi o mal prevalecer. Não vai prevalecer. Quando meu Deus se levanta, não vai prevalecer. quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e a alegria o crente canta. Bora lá, igreja. A vitória está depois da muralha. Acredita! Que você vai conseguir. Você vai passar por Deus multidões. está com você. A paralisia acabou, saiu. Com você estão milhares de anos. Essa guerra você não vai. Se você acredita, a partir de agora vai ter muita diferença na sua vida. Se você recebe, vai ter muita diferença na sua vida. Eu creio, eu recebo a palavra do Senhor nosso Deus.